com... Tem alguém com o microfone aberto, ouvindo barulho de cachorro. É a Jéssica. Saulo, pode começar, tá? Já estamos transmitindo ao vivo. Boa noite a todos, a todas, a todes. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, um dia muito especial e muito importante para toda a comunidade LGBTQIA+, do Brasil e de todos os países. Hoje é uma data histórica. O mundo inteiro está comemorando essa data. 17 de maio, Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTfobia. E neste ano específico, internacionalmente, nós estaremos colocando em pauta o tema Juntas, Resistindo, Apoiando-se e Recuperando-se. É nesse formato que toda a comunidade vai chegando próximo da sociedade, do Estado democrático, e assim nós vamos evoluindo como pessoas também. Estou muito feliz por esse momento, com todos os convidados que estão presentes nessa live maravilhosa, que logo mais nós já vamos estar numa rodada de conversa muito importante, muito especial. O objetivo dessa live é um marco para a conscientização e manifestação para nunca esquecer das inúmeras vítimas fatais ou não de violência motivada por intolerância e preconceito. Nós teremos um formato e uma condução da live, né? No primeiro momento, nós iremos fazer uma rodada de conversa com os participantes convidados, né, em formato de perguntas entre o mediador e os convidados, né, com assunto explícito sobre esse dia histórico, que é o Dia Internacional ao combate, né, da violência por LGBTfobia. E cada uma na sua vez de fala, né, nós teremos aí 5 minutos para cada convidado, são bastante convidados para a live também não se estender muito, né, para os participantes que estarão ouvindo. E depois, após todos os convidados tiverem participado já, nós vamos abrir um espaço para poder ouvir, se tiver algumas perguntas, né, e aí a gente vai colocar aqui para a gente poder também responder da melhor forma possível também. E essas perguntas, quando forem respondidas para os participantes que estão nos ouvindo, nos assistindo, tem um máximo de pelo menos de 1 minuto e meio, aí a gente vai conduzindo aleatoriamente quem vai estar respondendo essas perguntas para não ser desigual com nenhum convidado, certo? E após todas essas perguntas sanadas, se a gente não conseguir responder todos, a gente vai disponibilizar também o link, a rede social para as pessoas também entrarem em contato para a gente poder responder de alguma forma todas essas perguntas, seja ali pelo YouTube ou outra oportunidade que a gente vai passar ali para vocês, tá, pessoal? E é importante também, quem está chegando agora, compartilhar o link para os amigos que não vai ter a oportunidade hoje de assistir agora, compartilha, ou também pode compartilhar para as pessoas entrarem também e participar desse momento tão especial que é os dias de hoje. E no segundo momento, nós vamos também trazer sobre a importância da participação do mapeamento LGBTQIA+, que a Prefeitura de Maringá está realizando, né, com apoio de diversos movimentos e representantes dos movimentos LGBTQIA+. Colocando aí a participação, o apoio das pessoas e a relevância dos dados que a gente está coletando para entender as necessidades, os enfrentamentos e as dificuldades dessa população.
Então, assim, pessoal, boa noite novamente a todos e todes. Gostaria de cumprimentar cada convidado que se dispôs do seu tempo para estar neste momento numa rodada de conversa de extrema importância, principalmente esse ano, com tantas dificuldades que nós estamos passando. Acho que é importante nós debatermos esse assunto e comemorar essa data. Antes de qualquer início de fala, eu pensei de a gente poder fazer uma homenagem às vítimas, né? Um minuto de silêncio em memória do Lindolfo Gosmowski, David Lavísio, Marcos Vinícius Bozano da Fonseca e todas as pessoas LGBTQIA+, vítimas de violência. E também uma homenagem muito, mas muito especial também ao nosso querido Paulo Gustavo, que se foi pela Covid, deixando, esparramando luz e esperança para todos nós, sendo aqui do Brasil, sendo todos os outros países também que ele passou. Então, um minuto, fechar os olhos, um minuto de homenagem a essas pessoas. Perfeito, pessoal. Que Deus o tenha. E a luta continua, porque é resistindo e apoiando-se um ao outro que nós iremos avançar cada vez mais. Então, vamos para os convidados. Nessa rodada de conversa, só tem gente boa, gente bonita, né, gente especial. A primeira convidada, então, nossa, vai ser a Margot Jung. Boa noite, Margot. A Margot, ela é feminista, atividades dos direitos humanos, ativista de direitos humanos e LGBT, presidente da Associação Maringaense LGBT, secretária do Conselho da Mulher Maringaense, ministrante de palestras, oficinas e cursos e secretária estadual LGBT do Paraná. Margot Jung, a palavra é com você. Você vai ter 5 minutos para responder às perguntas de uma forma tranquila, bem saudável. Você pode ficar à vontade. A primeira pergunta, eu acho muito importante a gente já começar falando qual a importância do Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTfobia, comemorada no dia 17 de maio. Qual o sentido da frase LGBTfobia? O que significa? Você está com a palavra, tem 5 minutos para a resposta. Tá. Boa noite, Saulo. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder falar sobre direitos das pessoas LGBT. Boa noite, Eliane Maio, Franciele Rocha, Herbert Vilela e a querida Jéssica Magno, a Paula. Eu não sei pronunciar o sobrenome da Paula, mas boa noite a todas as pessoas que estão aqui hoje compartilhando desse momento comigo e com o Saulo, e com todas as pessoas que estão assistindo e que nos assistirão depois. Bom, Saulo, a importância do Dia Internacional de Combate à LGBTI-fobia, em primeiro lugar, respeitosamente e fraternalmente, eu sou obrigada a corrigir você. Hoje, 17 de maio, não é um dia de comemoração, é um dia que marca a nossa luta. E esse dia nós lembramos que faz apenas 31 anos que aqui no Brasil, faz só 31 anos que a Organização Mundial de Saúde
deixou de entender a homossexualidade como uma patologia, ou seja, como uma doença. Então, se nós pensarmos que faz apenas 31 anos, quantas pessoas até então viveram escondidas, sendo obrigadas a se esconderem, porque não podiam se assumirem para que não fossem consideradas pessoas doentes e internadas em sanatórios, como a gente sabe, em clínicas, levadas para tratamento para a famosa cura gay, que até hoje ainda tem gente que fala que existe cura para isso. Não existe cura para o que não é doença. Então, foi em 17 de maio de 1990 que a Organização Mundial de Saúde finalmente retirou a homossexualidade do rol de doenças psiquiátricas, digamos. E é interessante que até aquele momento não se usava a expressão homossexualidade como nós usamos hoje. O termo era homossexualismo. E até hoje tem pessoas, inclusive pessoas que ocupam cargos e que falam, cargos eletivos, e ainda falam homossexualismo. E é papel nosso, é tarefa nossa do movimento LGBT contribuir para que essas pessoas não cometam mais esses equívocos, não errem mais. E a sua segunda pergunta, eu vou responder as duas de forma conjunta, porque não tem como falar separadamente, né? Mas a expressão LGBTI-fobia, o que ela significa? No sentido de origem da palavra, fobia significa medo, né? Então, seria medo a tudo que for LGBTIQIA+. Ou aversão, fobia também é aversão, ou aversão. Mas nós sabemos que a LGBTfobia, ela não é simplesmente um medo inexplicável ou uma aversão. A LGBTfobia, ela é crime, ela é criminosa, ela ceifa as vidas das pessoas LGBTs, ela nos violenta todos os dias. E não é só, nós não somos apenas assassinados, Saulo. Nós também temos um grande número de suicídio entre as pessoas LGBT. E essas mortes devem ser computadas também como LGBTI-fobia, porque as pessoas LGBT, normalmente, quando se matam, é porque não são inseridas na sociedade, não se sentem amadas dentro de casa. Quantos pais e quantas mães, me desculpem o que eu vou falar, que parece muito cruel, mas não tem de dourar a pílula, não. A gente tem de enfiar, sim, o dedo na ferida. Mas quanto pai e quantas mães, quantos pais e quantas mães empurram os próprios filhos para o suicídio? São muitos, são incontáveis os casos. Então, a LGBTfobia, ela tem de registrar também esses casos de suicídio, porque essas pessoas se suicidam justamente pelo preconceito, pelo ódio disseminado contra elas, contra as nossas existências. E combate à LGBTfobia vai muito além de combater a violência. É preciso, Saulo, começar lá na base, lá na escola, nos primeiros anos escolares das crianças, ensinando para elas que pessoas LGBTs existem e que é papel de todo cidadão e de toda cidadã, até das crianças, respeitar essas pessoas. Nós temos de oferecer cursos de capacitação para os professores e professoras de toda a rede pública e também da rede privada, para que eles aprendam, para que eles sejam capacitados para conviver com as pessoas LGBTs, em especial as crianças transexuais. Eu comprei um livro essa semana, eu me esqueci de deixar ele aqui pertinho para fácil acesso, e ele fala justamente sobre a criança transexual. Então, é muito importante
que isso já comece a ser trabalhado lá na escola, nas bases iniciais, nas idades iniciais da escola, para que as crianças já cresçam com essa consciência de respeito e de ética e tratamento digno e igualitário para todas as pessoas. E oferecer capacitação e formação para professores e professoras é prepará-los para trabalhar esses conteúdos também em sala de aula. E aprendendo a trabalhar esse conteúdo em sala de aula, nós aprendemos, inclusive, dentro da nossa casa, porque é bonito a gente tratar o amigo gay, a amiga lésbica, a conhecida que é travesti. É muito bacana a gente tratar bem essas pessoas. Mas e dentro da nossa casa, como é que nós tratamos os nossos filhos e as nossas filhas? Como é que nós recebemos essa pessoa no momento que ela se revela para nós? Eu sou mãe pela diversidade e eu tenho visto muitas mães disseminando a LGBTfobia contra os filhos e filhas, aí, mas que tem amigos LGBT, que tem um amigo gay, uma amiga lésbica. Então, eu costumo sempre dizer que a LGBTfobia, ela também está muito escondida na nossa fala cotidiana. Quando, por exemplo, um deputado chega e fala assim: olha, o meu gabinete está de portas abertas para todas as pessoas LGBTs. Elas podem ir lá e entrar no meu gabinete a hora que quiserem, para a gente conversar, tomar um café. Tá, a pessoa vai lá, conversa, toma um café. E o resultado disso? Cadê a política pública, seu deputado? Que não apresentou? Cadê o projeto de lei para benefício das pessoas LGBTs, para garantia de direitos das pessoas LGBT? Me fugiu a palavra, desculpem. Aí você ouve uma pessoa dizer: eu aceito lésbicas, gays, eu até tenho amigos gays, mas tudo que vem depois desse mas é LGBTfobia. Mas não precisa ficar se beijando em público, não precisa levantar bandeira, não precisa andar de mãos dadas, precisa levantar bandeira sim, porque se nós LGBTs não levantamos a nossa bandeira, o que acontece? Acontece que um hétero vai tentar ocupar o nosso lugar de fala e se ele tiver vago, esse hétero vai ocupar sim, e vai falar o que quiser, do jeito que quiser, sem conhecimento, sem ter lido um livro, sem ter lido um artigo, sem ter lido uma linha sobre LGBT e fobia ou sobre direitos das pessoas LGBTQIA+. Então... Finalizando, que Oi? já passou, pode dar as considerações finais, que passou um tempo. Já passou meu tempo. Mas eu vou ter a oportunidade de falar de novo, e não são considerações finais, porque eu vou continuar falando desse tema aí, mas em princípio, era isso que eu gostaria de falar, e é isso. LGBTfobia não é só a violência que nos mata todo dia, é também a retirada de direitos, a falta de propostas e a falta de pessoas habilitadas que ocupem o nosso lugar de fala, que nós devemos ocupar o nosso lugar de fala para nos representar, e não pessoas héteros, cis, normativas aí, que só nos tiram direitos. Muito obrigada pela oportunidade e até daqui a pouco. Obrigado, Margot Junga, sua contribuição é muito importante para essa rodada de conversa. É isso aí, tem que corrigir mesmo. Às vezes a gente faz, às vezes a gente erra. Você que é considerada a nossa mãe aqui em Maringá, está nos movimentos há muitos anos, imagina, eu estou aqui para aprender, na verdade, né? Estou vindo agora, você já está aí na caminhada há muitos anos, décadas, né? Então, eu tenho respeito por você. E tem que corrigir mesmo. Quando a gente né, tem que corrigir, sim. E só para aproveitar também, pessoal,
que é a primeira mediação de live minha ao vivo, tá? Então, assim, eu tenho muitas dúvidas, não tenho essa especialidade, né, de poder conduzir live, então está sendo uma experiência maravilhosa, até agradeço o Herbert, eu nem me apresentei, na verdade, né, deveria ter falado quem eu sou. Obrigado, Herbert, por ter colocado. Então, a gente fica tão emocionado que é a primeira que a gente esquece até das formalidades. Então, meu nome é Saulo Gaspar, sou maringaense, nunca fugi das minhas origens aqui de Maringá. Atualmente, eu estou como gerente de diversidade ali na Secretaria de Juventude e Cidadania da Prefeitura, para cuidar da pasta, né, da diversidade. É um trabalho árduo, muito importante, que a Prefeitura e o município está dando oportunidade para nós. Então, sou formado em Economia, pós-graduanda em Controladoria e Gerência Financeira, sou ativista político, ambiental e LGBT inicialmente, né? Então, eu esqueci de me apresentar, tá? Foi um erro, mas a gente já vai costurando aqui, graças aos companheiros que estão de olho ali. Então, vamos para a próxima. A gente tem uma próxima convidada, que ela tem um compromisso também, e nós vamos ter que alterar aqui a ordem que estava estabelecida, mas a gente vai autoajudando aqui as colegas, os convidados. Muito obrigado, né, Margot Jung, mais uma vez, é importante. Cada convidado tem sua importância. Eu vou convidar agora, nesse momento, a Paula Jéssica Magno, a nossa próxima convidada. Ela é uma mulher transexual, coordenadora da ONG Resistrans, universitária, membro da ONG Maria do Engá, Direitos da Mulher, e ela atua bravamente como militante dos direitos LGBTQIA+, destacando a população trans e travestis. Boa noite, Paula, seja muito bem-vinda. Você tem 5 minutos de fala para responder as perguntas. É muito importante, tá, a sua presença. A primeira pergunta, que eu achei importante: o Brasil é o país que mais mata a população trans e travestis? Qual a sua opinião? As mulheres trans e homens trans, as travestis, quando sofrem alguma violência, procura ajuda para fazer a denúncia? Você está com a palavra, tá, Jéssica? Seja bem-vinda. O seu microfone não tá aberto. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite, quero agradecer à Prefeitura de Maringá por ter abrido esse espaço, né? Pela primeira vez, onde nós todos militantes possamos dar contribuição para a população maringaense, muitas das vezes construir algumas fobias, né? Algumas ideias retrógradas que ainda tem referente à população LGBTQI+. Só para ressaltar, Saulo, eu também sou a primeira travesti, não sou transexual, sou mulher travesti, de empoderamento político, essa construção, né, esse termo, para honrar minhas ancestrais, né, as mulheres de luta lá atrás que deram as suas vidas, né, para que a própria construção do LGBT em si, né, viesse nessa conjuntura, até mesmo porque a própria militância LGBTQI+, surge a partir do momento que mulheres trans buscam os seus direitos, né? Eu sou a primeira mulher conselheira municipal do Conselho de Mulheres de Maringá, então, para mim, é um privilégio muito grande ser pioneira, né? Aqui em Maringá, espero que muitas outras ocupem a cadeira também. Sou a primeira travesti vice-secretária do Conselho da Mulher. Então, Saulo, respondendo à pergunta, né? O Brasil, infelizmente, é o país que mais se mata travesti e transexuais no mundo, apesar da hipocrisia estrondosa de que também é o país que mais se acessa a pornografia trans e travesti no mundo, né? Por esse olhar, podemos observar como objetificam a gente, né? Nós somos vistas como objetos sexuais, mas não somos vistos como seres humanos.
para contextualizar isso, nós somos o primeiro no mundo, só perdemos para o México e para outros países de denominação, né, de língua e cultura islâmica. É bastante assustador, né, a gente viver numa democracia e ainda assim ser um país conservador, que mais mata aquelas, vamos dizer assim, né, do qual o povo se serve, né, vamos dizer assim. Eu tenho uma fala que eu costumo dizer que, geralmente, o mesmo empresário que fecha as portas para a mulher trans durante o dia, é o mesmo que se serve dela durante a noite. Então, é uma hipocrisia estrondosa referente a nossos corpos, né? A segunda pergunta é? Não estou te ouvindo. As mulheres trans, os homens trans e travestis, quando sofre alguma violência, de que forma é conduzido para fazer a denúncia? Procura ajuda? Então, geralmente essas denúncias, elas só vêm à tona quando nós, militantes, pessoas do movimento, descobrimos, né, os casos. Porque raramente a pessoa procura ajuda. É muito raro, porque já tem aquela sensação de ineficácia do Estado referente aos nossos corpos. Também tem aquela questão da transfobia institucionalizada que nós sofremos, entendeu? Então, muitos deles e delas não procuram ajuda institucional. Muitos acabam tendo a sua violência em si registrada, porque nós, militantes, acabamos descobrindo e vamos atrás, né? Como a Margot já fez muito isso, já fiz muito, o Herbert está fazendo, entendeu? São raros os casos das pessoas que realmente, de fato, buscam esse recurso, né? Que deveria ser amplo e sem problema nenhum para nenhum de nós ir buscar. Eu mesma já sofri transfobia institucionalizada dentro de uma delegacia, quando fui agredida por um ex-companheiro meu. Chegou na delegacia todos os policiais e escrivãos ficaram rindo da situação, né? Por se tratar de uma violência. Na época, ainda não, a Lei Maria da Penha ainda não contemplava as mulheres trans, né? Agora já contempla, graças a Deus, e já pode se tipificar, né, a violência contra a mulher trans dentro da Lei Maria da Penha também, que acredito que outros participantes vão falar sobre isso. A gente, em Maringá, a gente tem tentado dar bastante auxílio, né, junto às outras instituições, às outras parcerias que nós temos, né? Temos várias pessoas maravilhosas em Maringá que acabam se ajudando, né, para a gente fazer essa construção. Mas, de fato, buscar é muito difícil, viu? Perfeito, Jéssica, deu o seu tempo. Queria comentar mais alguma coisinha? Maravilhosa. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. E a gente vai aprendendo, vai ouvindo, né, as dificuldades, os enfrentamentos que essa população tem, principalmente as mulheres, os homens trans, as travestis. Sempre tem mais enfrentamentos do que os demais, não generalizando que os outros não tenham, mas eu tive um cuidado muito grande de convidar também pelo menos algumas pessoas que fazem parte da comunidade, seja ali uma mulher trans, um gay, para a gente poder ouvir as diferenças, né, entre da mesma comunidade, mas são experiências, são dificuldades diferentes, né, são enfrentamentos diferentes. Então, eu achei muito importante também a fala da Jéssica, tá, Jéssica? Obrigado aí por me corrigir também, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui a nossa última. Eu tive uma alteração, deixa eu ver quem estava na vez. Bom, seguindo então a nossa live, a nossa próxima convidada é a Franciele Rocha, advogada, mestra em ciências jurídicas, especialista em direito LGBTQIA+, pós-graduada em direito das famílias e sucessões
e presidenta da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Maringá. Franciele, a palavra vai estar com você a partir de agora. Você tem 5 minutos de fala e temos 2 perguntas para você. Em uma semana, 3 pessoas LGBTQIA+, foram assassinadas no Paraná. O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. E eu queria ver com você, né? Isso, de fato, é correto afirmar que o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, do seu ponto de vista? E uma outra pergunta também, em seguida, né? Eu prefiro perguntar as 2, porque daí você pode responder ou juntas ou separadas, tá? Na Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Maringá, onde você é presidenta, né? Acompanha toda a parte da comissão, os projetos, ações. Tem aparecido casos de violência da população LGBTQIA+? Se sim, há alguma orientação a essa vítima? Seja bem-vinda, a palavra está com você, Fran. Obrigada, primeiramente, né? Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes, que participando dessa live, as pessoas que estão nos assistindo também. Primeiramente, antes de responder qualquer pergunta, eu gostaria de agradecer, porque é com muita alegria que eu participo desse evento que está sendo promovido pela Secretaria de Juventude e Cidadania de Maringá. E eu cumprimento todas as pessoas que estão participando na figura de Saulo, que é o nosso gerente da diversidade. E também eu gostaria de dizer que quando o poder público ele promove esse tipo de discussão sobre as pessoas LGBTI+, na realidade ele está cumprindo o seu papel constitucional, né, que é de garantir uma sociedade livre, justa e igualitária. É obrigação do Estado, em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal, promover um enfrentamento a toda e qualquer forma de discriminação e violência. E é assim que o Estado ele vai garantir a busca da justiça social. Então, obrigada pelo espaço e parabéns por essa iniciativa. E para a gente falar, que são perguntas complexas, e para que eu consiga responder isso em tão pouco tempo, eu preciso antes fazer um resumo muito pequeno sobre os avanços dos direitos que a população LGBT teve nos últimos 10 anos, porque não tem como eu falar sobre essas possibilidades de tutela se eu não disser quais são os direitos que são reconhecidos, né? Então, em 2011, a gente teve o reconhecimento das uniões homoafetivas enquanto entidade familiar, que foi uma decisão, uma conquista de direito de extrema relevância, porque a partir do reconhecimento das conjugalidades LGBT, nós também tivemos uma gama de direitos que decorrem das constituições e das instituições familiares, né? Os direitos às sucessões, a partilha de bens, parentalidade, filiação. Então, são muitos os direitos que decorrem. Em relação à população trans, a Jéssica ela trouxe muito do lugar de fala muito apropriado dela, né, com muita propriedade, algumas especificidades dessa população, que também teve os direitos reconhecidos no ano de 2018, com a possibilidade de alteração de nome e gênero diretamente no cartório de registro civil, quer dizer, a identidade é reconhecida e é tutelada como direito. E em 2019, que é a grande pauta, né, da nossa conversa, de enfrentamento à LGBTfobia, nós tivemos o reconhecimento também da LGBTfobia enquanto crime. Quer dizer, a LGBTfobia ela foi criminalizada no ano de 2019, é considerada crime, e hoje é aplicada também a lei antirracismo às questões de LGBTfobia, que é 7716, né? Então, nós enfrentamos um grande caminho para chegar até aqui, mas, sem dúvida nenhuma, tem um grande caminho ainda que precisa ser enfrentado, né? Então, nesse último mês, nós tivemos esses casos de violência LGBTfóbica, inclusive em Maringá, né? No final do mês passado, teve um rapaz gay que foi agredido, espancado perto da catedral. Agora, nós temos esses 3 casos, 2 em Curitiba, de 2 homens gays que foram assassinados, e um que foi assassinado em uma cidade de Santa Catarina, Abelardo Luz. E esses 3 assassinatos foram cometidos, em tese, é o que as investigações estão levando para o mesmo suspeito, para a mesma pessoa.
E esses crimes todos foram cometidos em razão da LGBTfobia, né? Então, a gente tem alguns dados, inclusive saiu um dado super recente, foi de um levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, em que em 2020 houve uma redução do número de assassinatos violentos contra a pessoa LGBT. Houve uma redução de 28%, mas essa redução não é vista com alegria, porque justamente ela decorre da subnotificação, ela decorreu da subnotificação e também da redução da mobilidade que a população teve em relação à Covid, né? Então, é uma redução que, na realidade, não diz muita coisa. No Paraná, nós temos uns dados também, que o dado do Paraná, que leva em consideração não só os assassinatos, mas a LGBTfobia como um todo, e nós tivemos um aumento do ano de 2019 para o ano de 2020 de 63% das ocorrências relacionadas à LGBTfobia, aí incluindo injúria, ameaça, lesão corporal, entre outros. E em Maringá, estima-se que 61% das pessoas LGBT já sofreram algum tipo de LGBTfobia. Quer dizer, como a Jéssica bem colocou, o Brasil é o país que mais mata a população trans e a população LGBT no mundo. É o 12º ano consecutivo que a gente tem que a gente é colocado nesse primeiro lugar no ranking mundial. A expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos de idade. Quer dizer, os números, eles são muito, muito, muito fortes. A gente tem um problema muito grande em relação à segurança pública que precisa ser enfrentado, né? Na nossa comissão, a gente recebe, sim, a gente recebe muitas denúncias, que vão desde agressões físicas, a desrespeito ao uso do nome social pela população trans, desrespeito à própria identidade de gênero depois de retificada também, a gente tem essas demandas, violência intrafamiliar, nós temos a gente recebe uma série de denúncias, infelizmente. E a orientação que a gente sempre dá, e eu acho importante colocar, que não é só para as pessoas vítimas dessa violência, mas para todas as pessoas. Primeiramente, a gente não tem que pensar que a LGBTfobia ela só acontece nos casos mais graves de violência, né? A LGBTfobia não é só uma agressão física, por exemplo. A LGBTfobia, ela também está em pequenas agressões, em violências simbólicas. A gente precisa reconhecer a violência, né? Então, a LGBTfobia está presente nos comentários de cunho ofensivo, nas brincadeiras, que em realidade não são brincadeiras, né? São ofensas, são discurso de ódio. Está no tratamento diferenciado de uma pessoa que procura um estabelecimento comercial, por exemplo, uma restrição do acesso, tanto ao ambiente público como ao ambiente privado. Então, a LGBTfobia ela não é só agressão física, ela também é essa violência sutil, que a gente todos os dias enfrenta, né? E só para finalizar, o que a gente orienta para as pessoas é que denunciem sempre. Vocês têm a possibilidade de buscar o Ministério Público, advogadas e advogados que atuem na área, a Defensoria Pública, os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, os movimentos sociais que atuam também com essa demanda. As pessoas que sofrem essa violência, elas não estão sozinhas. E também as pessoas que elas não sofrem a violência, mas quando elas presenciam essas violências, vocês precisam intervir. Claro que ninguém vai colocar a sua própria integridade física em risco, mas telefona para a polícia, diga o que está acontecendo, denuncia também aquela pessoa que está sendo vítima de agressão, se ofereça para ir até a delegacia, seja testemunha, diga o que aconteceu. Então, isso é muitíssimo importante. Se as pessoas não denunciarem, infelizmente, essa realidade, ela não vai ser mudada. Muito obrigado, Franciele. Olha que aula de direito LGBTQIA+, nós tivemos nessa noite. Parabéns, muito obrigado por ter aceito o convite de participar conosco. E nós vamos trocar muito figurinhas ainda, viu? Restantes os dias aí, meses, anos, se Deus quiser. Tá bom? De ter uma importância, né? A comissão estar com a gente aí, parceria. Muito obrigado, viu? Então, dando sequência aos nossos convidados. Que aula, né, gente? Que dia gostoso, né? De aprendizado, de conhecimento.
A nossa próxima convidada é a Eliane Maio, psicóloga, mestrado em psicologia, doutorado em educação escolar, pós-doutorado em educação escolar, professora do programa pós-graduação em educação e coordenadora do NUDICEX, da UEM, um trabalho muito legal que eles têm lá. Eu gostaria de desejar boas-vindas para a Eliane, fica muito bem à vontade. Nós temos aqui duas perguntas. Como a repercussão dos 2 assassinatos em Curitiba, a linha de investigação não descarta crime de LGBTfobia, né? Como a Fran e outras pessoas já colocaram, ambos organizados por aplicativos de encontros, né, casuais. Existe, né, doutora, alguma orientação, né, na noite de hoje, ou prevenção para que outras pessoas, né, não caiam em situações semelhantes a esses 2 jovens, ou até não sejam assassinados nesse formato de encontro? Né, a primeira pergunta. E aí depois a gente tem outra. De qual forma a população LGBTQIA+, poderá fazer a denúncia, seja por agressão física, verbal ou presencial, ou uma situação de discriminação? Tem algum telefone específico, né? Eu sei que a Franciele já colocou, mas já estava formuladas as questões aqui. A fala está com você, seja bem-vinda, fica muito bem à vontade. Obrigada, Saulo, muito obrigada. É um prazer estar aqui com esse grupo, né? E assim como disse a Jéssica, né, que a prefeitura tem aberto esse espaço, acho que isso tem que ser bem dito. E eu acho que a Margot me provocou, né, sem ela saber, na fala dela, que eu achei fantástica, assim como a da Fran também, mas a Margot me provocou uma coisa muito legal. Veja, as pessoas que você convidou para o dia de hoje, com muito carinho, né? A Margot falou assim, a nossa representatividade. Nós nunca estivemos nesses espaços. As pessoas que estão aqui, e quase todas que eu conheço e me conhecem, eu sou uma pessoa cis, hétero, branca, tá? Assim como a Margot disse. Mas aí, estando junto e junta com esse grupo há tanto tempo, eu acho que somos nós que pudemos conquistar e dar esses espaços. Porque se a gente não estivesse lá levando porrada na cara, como eu levei muitas vezes, de muitas pessoas, não teríamos esse espaço aberto. Então, para ter a primeira travesti, né, fazendo mestrado e doutorado na UEM, que é a Lua, me orientando, eu tive que estar lá no programa. Para esperar que a Lua possa estar no programa, né, para que a Jéssica possa ser a primeira travesti, né, vice-secretária, estar no Conselho da Mulher, tivemos que ter, nós estando lá, abrindo esses espaços. Então, a minha presença aqui é uma presença de parceria. É assim que eu gosto, sabe? De abrir esses espaços. E aí as suas perguntas me remetem a mim como psicóloga, que eu sou, né? Que sempre estou aí na tentativa de fazer essa conciliação de lutadora por direitos humanos, de lutadora pelas causas LGBT, QIA+, mas eu acho que a sua primeira pergunta é bem importante. Veja, infelizmente são casos que acontecem e muito ainda. A Fran acabou de citar os de Curitiba, e cotidianamente, né, a gente vai vendo pessoas que são mortas por gostarem de gente, né, pelo preconceito. Então, o que a gente deve ser feito, tá? A gente precisa, então, estar por perto e orientar essas pessoas, né? Esses assassinatos que não descartam o crime de LGBTfobia, que foram, talvez, pelos aplicativos de encontros, eu até já vi o rosto e o nome do rapaz que provavelmente fez os assassinatos de Curitiba, né? A prevenção é que, olha, Margot disse muito bem, como criar uma boa autoestima nas pessoas LGBT. Quaisquer pessoas tinham que ter uma boa autoestima, mas acabam ficando no famoso dentro do armário. E esse dentro do armário
é que faz com que as pessoas acabem entrando em alguns, infelizmente, né, em alguns encontros por sedução, e uma sedução por pura maldade, por puro preconceito. Então, o que fazer? Como quaisquer pessoas que possam vir a marcar encontros do jeito que quiserem, tá? Do jeito que tiverem vontade de se encontrar, desde que a autoestima esteja boa, e aí o autocuidado também. Então, é se cuidar muito, se cuidar, estar por perto, conversar com pessoas, né, dialogar sobre a sua vida afetiva sexual com as pessoas que gostam, para que daí essas pessoas possam estar por perto de você, né, te protegendo também. Então, infelizmente, acaba acontecendo, né, no sentido de que as pessoas acabam se escondendo e achando que estão sendo seduzidas, e infelizmente, né, estão sendo seduzidas à dor e à morte. Então, como fazer? Cuidando de si. Cuidar da autoestima é cuidar de si, é cuidar de um processo emocional, psicológico, que não é tão fácil. Como disse bem Fran e disse Jéssica, né, o país que mais mata gays e travestis no mundo, por preconceito, é o país que mais consome, né, vídeos pornôs. Então, ainda precisamos, e muito, para que a gente possa mudar essa realidade. A sua outra pergunta, tá? Fran já disse um pouco, mas tem o Disque 100. O Disque 100, ele funciona 24 horas. Eu sei que a gente tem que, ainda é o nosso objetivo, num curso aqui em Maringá, com a Secretaria da Mulher, que a gente faça uma capacitação para quem atende no Disque 100, para quem atende, né, a área da saúde, para as pessoas que estão ali. Então, nós temos que estar por perto do serviço público e capacitando essas pessoas, né, no serviço público para que saibam acolher essas pessoas, como a Jéssica disse, que não foi bem acolhida. Então, nós estamos juntos e juntas e juntos na luta. Obrigado, professora doutora Eliane, psicóloga. Que aula, gente! Como é gostoso ouvir essas pessoas falarem, né? Dá uma vontade de cada vez mais ir à luta mesmo, né? É por isso que as perguntas formuladas foi feito com muito carinho e baseado nas características de cada pessoa, de cada convidado, sabe? Então, assim, que bom que deu certo essas aí, né, com a Eliane. Fico muito grato pela presença e pela contribuição. Muito obrigado, viu? Dando sequência aqui, então, dos convidados. O próximo convidado é o Herbert Vilela. Ele é homossexual, ativista da causa LGBTQIA+, advogado de formação. Atualmente, ele é servidor público da prefeitura, especialista em gestão pública municipal e mestre em ciências sociais. Ele também participa como membro da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, né, como coordenador de inclusão da OAB Maringá. E representa também o município na UNA LGBT. Herbert, boa noite, seja muito bem-vindo. A sua participação é muito importante também para a gente. O seu tempo de fala é 5 minutos também. E as perguntas formuladas que nós temos aqui é assim, a primeira. Existe alguma legislação para o crime de LGBTfobia no Brasil? Eu sei que a Fran comentou alguma coisa, mas, de repente, você quer fazer algum complemento, né, nesse quesito. E a próxima pergunta é assim, como está sendo feito o processo de denúncia de violência ou assassinatos de pessoas LGBTQIA+, no Brasil? LGBTfobia ou lesão corporal ou homicídio simples está sendo notificado? Você pode nos responder essas duas perguntas? Fique à vontade, viu? Boa noite a todas, pessoas aqui nessa sala. Muito obrigado pelo convite, Saulo. É um prazer estar com todos e todas. Eu acho que as perguntas que você me fez, o pessoal já meio que deu um pouco de parâmetros sobre elas, mas eu vou falar mais um pouquinho, né? Lei específica para criminalização da homofobia, até então não existia. Não existe só para ela. Ela foi equiparada pela lei antirracismo, né? Que é a 7716 de 89, ali em 13 de 6 de 2019. E ela coloca como equiparação o crime de racismo
a orientação sexual e a identidade de gênero como crime, se é caso cometido contra essas pessoas, né? Então, a gente detecta aí a omissão legislativa para com nós, LGBTI+. Sempre foi dessa forma, pouquíssimas leis a nosso favor foram criadas, com muita luta. Por exemplo, em Maringá, nós temos uma lei de LGBTs, que é a criação do Dia da LGBTfobia, que é de uns anos atrás, que ela nem é divulgada. Ela foi descoberta em umas pesquisas que a gente realizou. Porque foi proposto por um vereador que era simpatizante da causa, foi para o prefeito não se manifestou e ficou parada. Então, não existem leis que nos protegem. Existem algumas esparsas por aí, por exemplo, tem lei que criminaliza os estabelecimentos que promovem preconceito com relação à nossa população, e eles são multados administrativamente, mas são poucas. Então, o legislativo ele foi muito omisso para com a nossa população. Os deputados, vereadores, eles têm uma bagagem de eleitorado muito grande que pressiona eles com a discriminação. E nós sofremos com isso. Então, a gente tem uma bancada aí, né, de tantos nomes, que eu não vou citar aqui, e que vem contra nós. A nossa bancada LGBTI+, ela começou a crescer agora, e ela tem que aumentar muito mais a representatividade. Com relação a como fazer a denúncia, né? A denúncia é como qualquer outro crime. Deveria chegar na delegacia, falar, fui vítima de homofobia, LGBTfobia, injúria racial, levar suas provas, suas testemunhas e ser registrado. Esse é o mundo perfeito e real. Entretanto, não é desse jeito que acontece. A gente chega numa delegacia, principalmente aquelas pessoas que são menos instruídas, não conhecem dos direitos, e os BOs são lavrados de outra forma. Ou são lavrados como lesão corporal, ameaça. Essa semana mesmo a gente teve que ajudar uma moça que sofreu lesão corporal, no caso do namorado, ela é uma mulher trans, e foi lavado como lesão corporal. Na verdade, ela deveria ter sido enquadrada como Maria da Penha. Então, a gente teve que acionar uma das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, a CEVIG, e o CRAM, da Secretaria da Mulher, para poder ajudá-la a ir lá e retificar esse BO e colocar como Maria da Penha. Então, quer dizer, o serviço público de segurança, principalmente aqui no Paraná, não conheço dos outros estados, ele precisa de capacitação. A pessoa que tem o trabalho, o seu dever funcional, ele tem que conhecer de lei, ele tem que saber como trabalhar. Eu, quando estou fazendo a minha função, eu tenho que me orientar e me atualizar daquilo que está acontecendo. Então, as pessoas estão chegando na delegacia, delegados, escrivãos, policiais, eles não sabem como enquadrar esse tipo de crime. E a gente fica sem estatísticas sobre violência, né, institucionais. Graças a Deus, a gente tem umas estatísticas levantadas por grupos não governamentais, conseguem subsidiar a gente com alguma coisa. Então, para lavrar o BO, é só chegar na delegacia. Se não tiver conhecimento jurídico, não tiver capacidade técnica para poder bater de frente ali com o delegado, leva a ajuda de um advogado, uma advogada, ou procura um movimento de defesa LGBT para poder te auxiliar, e faça com que registre crime de homofobia, né? Quando for injúria racial, por exemplo, ou injúria homofóbica, em caso de internet, em caso de redes sociais, tire prints, faça o BO eletrônico, que é possível, né? E utilize os canais, ou 190 da Polícia Militar, ou o canal 100, que a professora Eliane já falou, que é da Ouvidoria dos Direitos Humanos, e eles vão direcionar para outros instituições que vão cuidar desse caso, tá? Só para complementar, isso foi um avanço para a gente, entretanto, não é efetivo. A gente tem que efetivar mais isso, né? A gente precisa de políticas públicas para as pessoas entenderem que existe um direito garantido para a nossa população. Então, a gente tem duas linhas de frente. Para aquelas pessoas que são preconceituosas, deixarem de ser preconceituosas e nos respeitar, e para as pessoas LGBTIs se empoderarem, se instruírem com relação aos seus direitos. A gente precisa dar um pouco mais de orientação para essas pessoas, se defenderem os seus direitos. Entendeu? É isso.
Perfeito, Herbert. Mesmo as pessoas tiveram ali que responder às suas perguntas, mas você fez o complemento, sabe? Sabe aquele encaixe perfeito, né? Então, muito obrigado pela sua contribuição. Eu concordo com a sua fala, só para que eu falo bastante, então eu vou tentar resumir. Infelizmente, a nossa região sul, né? A região sul, ela é muito fechada para promover políticas públicas para a nossa comunidade. Você vê ali, por exemplo, na região do Nordeste, vamos falar ali do Recife, vamos falar ali da Bahia, eles estão à frente há 10, 15 anos de políticas públicas, de resultados, de ações, de projetos, de conquistas, e nós estamos muito para trás. Então, assim, é nesse tipo de bate-papo, de rodada de conversa, nós juntos e as pessoas nos ouvindo, que nós temos condição de lutar, resistir de verdade e ir à luta, colocar a bandeira, falar, mobilizar as pessoas para que a gente consiga ter um impacto, né, no Estado, para que assim venham as conquistas para nós, né, os nossos direitos realmente assegurados e ver mais conquistas para nós, porque, infelizmente, nós não queremos a exclusividade, nós queremos que os nossos direitos sejam assegurados e que a nossa comunidade não passe por um processo de ficar desassistida em alguma coisa que a gente precisa do poder público, seja na cidade, seja no estado, algum atendimento na área da saúde, igual você disse, a falta de preparação, de formação da segurança pública, isso nós precisamos mudar esse cenário, né? É de extrema importância nós evoluirmos, né? E também termos mais conquistas, né? Dos direitos que já são previstos para a Constituição Federal, viu? Muito obrigado pela sua contribuição. Para complementar o que você falou, já que você puxou nesse assunto do Sul, se você fizer qualquer pesquisa no Google, Paraná é um dos estados que menos sabe trabalhar a denúncia homofóbica. É um dos estados que menos sabe fazer um banco de dados estatísticos sobre essas violências. Então, está faltando, da parte da gestão estadual, que no caso da Polícia Militar, de fazer uma capacitação, procurar uma ideia, um modelo de algum estado que esteja mais à frente e atuar conforme eles, entendeu? Então, o Paraná está muito atrás, a gente precisa avançar muito. Muito obrigado, deu uma travada aqui, mas graças a Deus voltou, graças a Deus, né? Então, vamos dar a sequência aqui da nossa última convidada, é isso? Se eu não estiver enganado, vamos ver aqui. O papo está muito bom, nossa, tá? Eu estou apaixonado. Vamos aqui. Vamos procurar aqui. Eu pulei aqui, alterei, agora eu preciso ver a sequência, só um minutinho. A nossa próxima convidada, pessoal, é a Paula de Oliveira. Paula, seja muito bem-vinda. O seu tempo de fala também é 5 minutos, fica muito bem à vontade, viu? A Paula é uma mulher transexual, fundadora e coordenadora do abrigo Casa de Missão Amor Gratuito, que é um abrigo LGBTQIA+, pastora e uma grande militante da causa LGBTQIA+. Paula, nós temos aqui 2 perguntas. Quando você passou pelo processo de transição de gênero, né? Houve alguma discriminação, preconceito ou alguma violência física ou verbal? E a outra questão, né? O projeto, né, Casa de Missão Amor Gratuito, que acolhe toda essa população LGBTQIA+, nesses 11 anos de trabalho árduo, né, e existência, já passou por discriminação, por preconceito ou alguma violência? A palavra está com você, fica à vontade.
Olá, boa noite a todos e todas. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando também um pouquinho. E é gratificante, né, ter esse espaço. A prefeitura está dando esse espaço também para estar falando de um assunto tão importante que é dos nossos direitos. E as pessoas têm que entender que nós só queremos os nossos direitos garantidos como qualquer ser humano. Não queremos ser melhores do que ninguém. Basta nós lutarmos juntos. E eu achei bonitinha que a Eliane Maia está sempre conosco, por ser uma mulher heterossexual, está lutando, porque eu acho que não precisa ser da comunidade para lutar pelos nossos direitos, né? Precisa se colocar no nosso lugar, com todo amor, com todo carinho, e fazer acontecer. Então, assim, quando eu comecei a minha transição, foi muito difícil para mim se autoaceitar e tirar a Paula para fora, tirar a Paula do casulo. Não foi fácil, perante o preconceito, a discriminação, o que a minha família iria dizer, o que iria pensar. Eu já tentei suicídio, já tentei tirar minha vida, porque eu falava assim, o que eu estou fazendo neste lugar, onde que as pessoas não me aceitam, não me acolhem. Então, mas graças ao nosso bom Deus, tudo maravilhoso, não deixou eu tirar minha vida. Aonde que eu tive forças para lutar e se levantar e mostrar, né, que eu sempre fui a Paula, que eu tenho direitos nessa sociedade, que não há nada de errado comigo, mas sim com o preconceito que mata, que destrói vidas de pessoas inocentes. Então, eu tive um apoio muito grande do reverendo Célio, que ele é um pai para mim, né? Não posso deixar de falar dele. Ele sempre esteve comigo desde o começo com a ICM, né? A primeira igreja, inclusive, do Paraná, justamente com o Abrigo, que ele também é fundador. Então, quando, assim, para mim poder tirar a Paula para fora, ele me ajudou muito nessa questão, né? Um homem homossexual que se colocava no meu lugar e, enfim. Então, ele falou assim, Paula, por que você não quebra um tabu e se monta de drag queen na igreja? E aonde que nasce a Lauana Scarpelli, a drag da igreja. E aí é onde que eu me identifico e falo para mim mesma, essa sou eu, a Paula, sempre fui a Paula. Linda e maravilhosa, nasce a borboleta livre para voar, porque nós temos que voar e ser quem nós somos. Chega de hipocrisia, chega de ficar dentro do casulo, vamos sair para fora sim, porque é o nosso direito. Então, assim, eu sofro muita discriminação ainda por tudo que eu passei. As pessoas ainda não estão preparadas para estar lidando com uma mulher trans, uma travesti dentro da saúde, nem na escola, em todo lugar, né? Nas faculdades, enfim. Ainda tem muito despreparo, ainda mais na polícia também, essa questão, né, que foi muito falado, eles não estão nem aí para nós, muitas vezes, né, eles também não querem entender e não querem se colocar no nosso lugar. Mas nós temos que lutar sempre, sim, mostrar que nós existimos e resistimos até o final. Então, o abrigo nasce por essa necessidade de ver tantas pessoas da comunidade LGBT em situação de vulnerabilidade, expulsas de casa pelo preconceito. Se não fosse o maldito preconceito, não precisava existir abrigos LGBTs, né? Não precisava acontecer de existir. Então, o alicerce, que é a família, de acolher, de abraçar, não temos esse apoio, muitas vezes. No meu caso, eu lutei muito, muito mesmo, para que a minha mãe, o meu pai, hoje pudessem meus irmãos me aceitar e me entender e me amar como a Paula, que eu sempre fui. Mas não foi fácil, foi uma luta árdua, até eu fazer todo o procedimento da retificação do nome, que foi difícil, tive que fazer 3 certidões de nascimento, perante que antes da lei acontecer, tinha que ir para o juiz, era uma burocracia horrível, você ter que ficar na frente do promotor do juiz ainda com 2 testemunhas para dizer que você é uma mulher, isso é uma vergonha, né? Me desculpe. O Brasil é uma vergonha nessa questão, em todos os sentidos. Então, mas eu lutei, eu fui atrás da questão da hormonização, que é algo também muito importante para muitas de nós, mulheres trans, travestis. Eu tive que orientar os médicos na época
para poder dar os laudos que eu precisava para fazer a reeducação sexual, desculpa, conhecida como a troca de sexo, porque eu tive a necessidade. Nem todas as mulheres trans têm necessidade, gente. Porque o que diz se você é mulher ou não é o seu órgão genital, mas sim seu cérebro. Então, é isso que é muito importante que as pessoas têm que entender. Então, nem todas têm a necessidade, mas eu tive. Então, foi uma luta muito grande. Então, em 2015, eu fiz a retificação. O juiz aprovou do nome, mas do sexo não. Em 2017, eu consegui a retificação do sexo. E daí eu tive que fazer a terceira certidão, que isso foi muito triste. É uma burocracia imensa. E logo após ter também mudado, então, a minha documentação, eu tive que ir atrás de vários lugares para poder mostrar que eu fiz a retificação e eles poderem alterar o meu nome e o sexo. É uma dor de cabeça imensa. Vocês não têm noção, mas vale a pena. Vale a pena você lutar, vale a pena você correr atrás, é gratificante. Inclusive, até esses dias atrás, eu tive que fazer um boletim de ocorrência quando o abrigo foi assaltado, né, que muitos sabem, e no meu boletim de ocorrência ficou masculino, sexo masculino. Daí eu falei, meu Deus, por quê? Aí eu descobri que lá, né, na Polícia Civil não foi modificado o meu sexo ainda. Então, ainda é outro passo que eu ainda tenho que ir lá, já há tantos anos já alterado, ainda faltou, ainda ficou para trás essa questão. Então, eu acredito que possa melhorar cada vez mais os nossos direitos serem garantidos, tanto na cirurgia pelo SUS, que é uma vergonha, são poucos lugares que dá para fazer a cirurgia gratuitamente, né, a reeducação sexual, e tem que melhorar. Em Maringá também tem que ter um ambulatório, sim, para nós, transgêneras, porque acho que deve ter, tem lugar, tem suporte que eu vejo, que dá para fazer acontecer esse ambulatório, que também eu acho muito importante ter em Maringá, para dar esse apoio a nós mulheres transgêneras. Na época eu não tive, mas eu acredito que em pleno século XXI, então que as coisas vão melhorando e que nós possamos, então, pensar nisso, né? Maringá possa pensar, o prefeito, enfim, todos e todas, pensar nesse ambulatório, que é muito importante. E ficaria muito mais fácil na questão dos hormônios, da psicóloga, da psiquiatra, para passar por todo esse procedimento. Então, a luta é constante, né? Nós não podemos se calar. O abrigo já existe, então, como o Saulo falou, 11 anos nessa luta, nessa caminhada, passando muitas dificuldades. Começamos do nada, né? Começamos ali atrás, quando nós estávamos evangelizando, e o rapazinho pediu ajuda, porque ele era de Londrina, e estava sofrendo discriminação pela família, por ser homossexual, e pediu nossa ajuda. Então, acolhemos ele no quartinho que tinha na nossa casa, lá na rua Uruguai, eu e o Pai Célio, e aonde foi ver tinha 19 pessoas. Então, começamos assim do nada. Quando foi ver 19 pessoas, e fomos naquela luta, e atrás de documentação e qual o nome seria, que é o Projeto Camargo, Casa de Missão Amor Gratuito, que é em homenagem à mãe Rita, né, que é a mãe do reverendo, que o ajudou a lidar nessa questão de amar as pessoas, a acolher essas pessoas. Então, ficou Projeto Camargo, né, e Casa de Missão Amor Gratuito. Então, a luta é constante, não podemos abaixar nossa cabeça, todos e todas. Temos que nos dar as mãos, a comunidade LGBT também ter mais união. Eu acredito que não tem tanta união assim, que eu imaginava ter e não tem. Então, vamos dar as mãos, vamos lutar, né? Vamos lutar para a gente conquistar nossos espaços garantidos em Maringá, fora de Maringá, e todos os lugares do Paraná, do Brasil afora. E o nosso trabalho é de acolher as pessoas do Brasil todo, nós acolhemos, não é só do Paraná, é do Brasil todo, todos e todas que chegam até nós, né? Nós acolhemos com muito amor e carinho que sofre a discriminação, né? A transfobia, a homofobia em si. Então, vamos dar as mãos, vamos lutar, vamos vencer, tudo com amor e com respeito. Eu acho que a palavra de tudo isso é o respeito, né? Que as pessoas têm que ter uma pelas outras e abraçar realmente a causa, fazer acontecer. Então, cada um que está aqui, eu sei que faz a sua parte, eu sei que luta, e isso é gratificante, que tenha muito mais pessoas para estar lutando também, enfim, né, nessa questão. E eu acho isso, então, é muito importante, não sei se eu respondi tudo, mas é isso. Vamos
dizer, né, não ao preconceito e vamos dizer sim ao amor. O amor vence todas as coisas das nossas vidas. Beijos. Beijo com carinho, viu? Foi de extrema importância a sua fala, maravilhosa como sempre. Antes de eu só complementar o que você diz, que eu achei necessário, eu queria falar para o pessoal que está nos assistindo, se tiver alguma pergunta relevante que queira fazer para algum convidado, pode perguntar, coloca o nome do convidado que você quer que responda, tá? E se tiver muitas perguntas, assim, a gente vai tentar respondendo pelo YouTube, pode nos procurar também, tá? Tanto ali no YouTube ou também nas nossas redes sociais também da Secretaria de Juventude e Cidadania, que a gente dá o suporte também, responde. Nós queremos atender todas as perguntas que tiverem, tá? Porque senão a live também ela fica muito extensa, tá, pessoal? E complementar também o que a Paula colocou, bem rapidinho, sobre o ambulatório, né? Ambulatório é de extrema importância, porque só existe um ambulatório no estado do Paraná, que fica em Curitiba, né? Então, está bem sobrecarregado lá, tem fila de espera gigantesca. A Prefeitura de Maringá já disponibilizou de fazer esse estudo, essa possibilidade, essa viabilidade para ter esse ambulatório aqui, pelo menos na cidade de Maringá, né? Está sendo estudado aonde será essa macro-regional. Será mais uma cidade sendo macro-regional para ajudar o estado do Paraná que está sobrecarregado. Então, já foi criado um ofício, né? Já estamos em articulação, tá? Com as instâncias para nós podermos ver essa viabilidade aqui para nossa cidade, tá? Vamos torcer juntas, né? Que isso aconteça aqui para nós. Vai ajudar muito a população, tanto de Maringá como as regiões aqui da cidade, tá bom, pessoal? Perguntas? Temos algumas perguntas? Algum participante que fez pergunta? Saulo. Oi. Enquanto você aguarda as perguntas aí, eu já quebrei o protocolo, eu quero falar com a Eliane Maio. Lilica, eu te amo do fundo mais profundo do meu coração. Eu sei que você é uma mulher cis, hétero, mas você nunca ocupou nosso lugar de fala, pelo contrário, você coopera para que nós ocupemos o nosso lugar de fala. Então, quando eu critico a pessoa cis, é no campo político. E muitos héteros cis normativos usam as nossas cores durante a campanha eleitoral para nos conquistar e conseguir os votos, né? E depois nem se lembram que LGBTI existem, né? Então, era isso. Eu não sei se eu não me expressei direito, eu só queria... Não queria dormir com isso. Bonitinha. Desculpa, já quebramos tudo. Você sabe que eu não tenho protocolo para nada. Eu usei só essa sua expressão para dizer, nós temos que estar aqui por perto e abrindo juntas esse espaço. E aí você sabe do amor o quanto é grande mesmo, né? E eu cada vez mais aprendo por estar por perto, e do lugar que eu ocupo, eu tento fazer essa abertura. Obrigada, sua linda, obrigada. Faz muito bem feito. Eu posso também, já aproveitando a quebra de protocolos, professora Eliane, algumas portas elas têm que ser abertas do lado de dentro, sabe? Então, essa movimentação que vocês fizeram, essa história toda do Nutsex, a sua história, ela é fundamental e necessária. E essa porta, se ela não tivesse sido aberta por dentro, a gente não teria conseguido entrar. Então, eu agradeço muito. Você significa um grande avanço, não só na cidade, não só no movimento, mas para a área da pesquisa, é fundamental. Então, essa porta, ela tinha que ter sido aberta para você, só para quebrar o protocolo e aproveitar também, né? Menina mais fofa, que delícia de menina. Obrigada, querida.
Margot sempre mais por perto, por sermos da UEM, já tivemos que dar muita cara a tapa, e eu vou com uma tranquilidade que é impressionante, tá? Obrigada. E a Lua, que estava por aqui, o Gustavo assistindo, meus orientandos e orientandas, a gente precisa ocupar esses espaços, sabe, Fran? Ao ocuparmos esses espaços, né, a gente abre portas. Então, eu pego privilégios que me são dados, né, ainda nessa sociedade tão malvada, tão discriminatória, pego esses privilégios para que a gente possa abrir esses espaços com muita tranquilidade. Obrigada, Fran, obrigada, Lili. Pessoal, parabéns. Rodadas de conversa é isso, não houve quebra de protocolo de forma nenhuma. Até porque eu sou uma pessoa defendo de unhas e dentes os diálogos, né, as participações, as trocas de experiências. E como eu coloquei aqui, né, a primeira mediação, estou aqui para aprender, eu acho que o que mais vale aqui hoje é falar sobre todas essas questões que foi trazido aqui. Que cada um com a sua característica, cada um com a sua experiência de luta, de resistência e de apoio, né? Eu acho que essas 3 palavrinhas que eu vou deixar aqui hoje, eu quero aprender com vocês, né? Trocar experiências com vocês, ter parceria do bem, né? Eu acho que o que é o mais importante para as nossas vidas, para nós termos mais conquistas, direitos garantidos, avanços significativos, isso que é importante, né? Igual, eu até errei de me apresentar, às vezes eu errei alguma, alguma atribuição, formação de alguém, nos perdoe, e das próximas a gente vai aprimorando, vai melhorando, e o importante é que a semente está sendo plantada, semente de luta, né? E nós vamos continuar lutando aí, para ter mais conquistas. Deixa eu ver aqui. Saulo, desculpa, enquanto você vê, perdão, uma pessoa me escreveu pelo Facebook porque não está conseguindo fazer pergunta no YouTube. Está com problema? Posso ler a pergunta? Um momento, deixa eu só ver aqui, Eliane. Nós temos aqui a Karen, que está intermediando aqui as perguntas para nós. Parece que ela tem também uma pergunta pelo Facebook, de repente é a mesma pergunta. Karen, você pode... Deixa eu ver se é a mesma aqui. Não, não é a mesma. Pode perguntar, por favor. A lindeza do Ivan Carrito, tá? Que ele é um profissional da UEM, né? Um profissional conosco lá. E ele pergunta assim, ele não conseguiu entrar pensando o estado do Paraná com as suas cidades menores. Em quase todas, somos solitários na luta. Como conseguir fazer uma conexão? Porque acaba ficando em cidades menores. Então, acho que a pergunta é para todos e todas daqui, tá? Como fazer a conexão estando em cidades menores? Porque acaba se sentindo solitário. Aqui em Maringá, a gente tem uma rede de apoio, de luta, de encontros, o ato que fizemos ontem, participamos, né? Então, nas cidades menores, né, como é que pode isso, aqui do estado do Paraná, como é que pode isso acontecer? Aí eu deixo aberto aí, para que possamos responder. Posso ajudar na resposta? Pode, Herbert, por favor. Atualmente, nessa gestão do Ulisses, a gente tem uma secretaria intercidades, né? Das cidades em volta aqui de Maringá, então engloba aí várias cidades que trocam experiências em todas as áreas, saúde, educação. Então, às vezes, o que é implementado em Maringá é implementado em Mandaguaçu, em Marialva, tal. Então, acho que seria acionar, uma das soluções seria acionar essa secretaria e também fazer com que ela seguisse o nosso parâmetro de diversidade, que está sendo seguido agora por Maringá, e se estendesse para essas cidades, pelo menos. Essa a gente conseguiria ajudar. Claro que vai ter outras cidades lá, mais para o final do sul, lá de Maringá, do Paraná, que eu não sei se a gente consegue alcançar. Mas essa região aqui, né, metropolitana de Maringá e cidades vizinhas, através dessa secretaria, a gente pode propor alguma coisa para levar para eles.
Perfeito. Mais alguém quer contribuir? A Margot levantou a mão. Margot, só fala, por favor. Oi, Ivan, boa noite. Ivan é meu afilhado do coração. E deixa eu abaixar a mão aqui. E eu concordo com o Herbert que a gente tem de procurar acionar o poder público, mas, Ivan, mobiliza a sociedade, amor. Forma uma associação aí, forma uma ONG, coloca todo mundo junto, dá o pontapé inicial, 3, 4 pessoas, a gente pode ajudar, nós aqui da MLGBT, podemos ajudar, já ajudamos a formar associações em outras cidades também, podemos ajudar aí em Umuarama, e é a sociedade civil organizada que vai abrir a porta do poder público para vocês terem essa mobilização e conquistarem políticas públicas e conquistarem também, por que não, uma gerência, não é? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, se organizar, você, seu esposo, mais algumas pessoas. Eu tenho um casal de amigas lésbicas aí de Umuarama que posso indicar para você, querido, e não só para você de Umuarama, mas todas as pessoas de todas as cidades, é fazer isso, começar a se juntar, começar a organizar atos, reuniões, leituras de livros, convidar pessoas, fazer lives, aí, sabe, e aí vai crescendo, crescendo, até conquistar aí uma gerência e conquistar direitos para as pessoas, e é maravilhoso isso, é o conselho que eu te dou. Perfeito, pessoal. A Kari, como eu havia dito, ela está intermediando as perguntas. Kari, tem alguma pergunta mais, ou foi só essa da Eliane? O pessoal está um pouco tímido, eu acho, para fazer pergunta, mas a gente fica feliz que o pessoal, assim, está parabenizando o evento, né? Então, representando o pessoal do chat, ficaram todos muito felizes com o evento, todo mundo dando parabéns. Tem um pessoal que comentou aqui sobre a importância do laboratório, realmente, né? E quem quiser fazer pergunta, aproveita agora, pessoal. Que maravilha! Quando tem muito parabéns, porque as falas foram boas, foram cleans, foram objetivas e direta, né? Vamos esperar mais um minutinho. Enquanto isso, tem mais uma. A Eliane falou que tem mais uma. Estão me escrevendo, olha que bonita pergunta, do Adelson Jacques, tá? Que ações podem ser feitas para evitar a evasão escolar no ensino médio das pessoas LGBT? Sabemos que muitos não suportam a homofobia e acabam deixando a escola, tá, o colégio. Eu gostaria mesmo de responder, né, essa pergunta. Ele até complementa, muitos acabam virando profissionais do sexo. Eu trabalho muito com a educação. Eu sou uma psicóloga que sou muito apaixonada por escola, por educação, e eu acredito que a escola é que vai fazer essa mudança, porque se a família não dá conta, e a gente não pode entrar lá nos espaços familiares, é na escola que deveriam ter as políticas públicas e os materiais para a gente trabalhar. Então, a sua pergunta é muito boa, sabe, Adelson Jacques, é excelente. Eu acabo dizendo, não é que eles se evadem, elas só acabam sendo expulsos e expulsas, né, da escola. Paula até falou, né, pensou em suicídio, fiquei tão peito apertado de ouvir Paula dizendo isso. O que fazer? Com muita garra, a gente tentar colocar nas licenciaturas as questões de gênero, com todas as licenciaturas, todos os cursos possíveis de futuros e futuras profissionais, no caso, docentes, né, de escolas públicas. E também na formação continuada. A inicial é lá na formação de licenciaturas. A continuada é que a gente dê cursos, como Margot disse. Eu já bati em tantas portas de prefeitura, de Maringá, Secretaria de Educação, para que a gente dê formação continuada. Para que quem são as pessoas representantes das escolas,
né? Seja na sala a professora, o professor, seja no pátio a zeladora, o zelador, que essas pessoas não deixam o bullying acontecer, porque geralmente acontece com gente grande. Então, eu acredito que a gente possa mudar, sim, né? Estudando, fazendo esse povo pensar. Eu acredito na modificação. Boa pergunta, viu? Adelso, excelente. A Margot Ing também levantou a mão, Margot Ing. Como que eu levanto a mão aqui? De novo, eu ergui a mão. Deixa eu abaixar. Estou na ordem. O Herbert Você levantou antes de mim? Não, pode falar, Margot, fica à vontade. Ladies first. Não, por mim. Então, com relação a essa questão da escola, eu gosto muito desse tema, também sou apaixonada por escola, por educação, sabe? E a gente tinha um trabalho muito bonito, que íamos até as escolas, Eliane já foi comigo, eu já fui com ela, nós íamos às escolas dar palestras, tanto para alunos e alunas, quanto para professores e professoras, e os funcionários e funcionárias de escola, e era muito bom, sabe, o trabalho. Nós falávamos sobre a importância de uma escola sem LGBTfobia. E todas as vezes que nós fomos até uma escola, ou nós éramos convidadas pelo Grêmio Estudantil, ou pela equipe pedagógica, ou pelo núcleo, indicados pelo Núcleo Regional de Educação. Nunca nós chegamos lá na escola e invadimos a escola, sabe? Só que aí um vereador se achou no direito, um defensor da maldita ideologia de gênero, né, e da escola. Alguém tira o gato aqui, por favor? Da escola sem partido, e ele acabou atrapalhando esse trabalho maravilhoso que nós fazíamos. A partir do momento que ele foi ao núcleo questionar, saiu foto minha com a palavra gênero, a definição de gênero, bem grande assim no meu PowerPoint, até na Gazeta do Povo lá de Curitiba, né? Então, a partir do momento que ele foi questionar e que ele fez esse rebuliço todo, nunca mais as escolas nos convidaram. Infelizmente, perdemos nós a oportunidade de compartilhar o nosso conhecimento e perde a escola também, que deixa de ouvir falar sobre cidadania e sobre escola sem homofobia. Ótimo, Margot. O Herbert está com a fala, por favor, Herbert. Eu só queria colocar um pouco de experiência de vida e o que eu penso para o futuro, entendeu? Para essas próximas gerações. Eu fui de uma época que sofri muito preconceito, né, por ser gay em escola, apanhei muito, deixei de frequentar muita aula, então acho que a minha formação básica, por exemplo, eu só consegui porque eu tive luta, corri atrás, porque se dependesse da instituição escolar que nos violenta, não são as crianças que nos violentam lá, é a instituição escolar que não orienta aquelas crianças a não terem preconceito. Então, isso até hoje me afeta, sofro de ansiedade, depressão por causa de tudo isso. Então, dentro de todas as temáticas que a gente tem para discutir sobre LGBTs, eu acho que a educação é a mais importante e a mais delicada, porque é a base de tudo. Ela é delicada porque vem os conservadores e já distorcem tudo o que a gente quer propor. Querem falar sobre kit gay, sobre ideologia de gênero, que não tem nada a ver. É como a professora Eliane falou, a gente quer educar, quer passar o respeito para essas crianças, entendeu? Então, eu acho que a Prefeitura de Maringá, se quer começar bem, é pensando na educação básica, com os professores, pensando na Secretaria de Educação, conversar com a secretária de Educação, para que ela entenda que crianças sofrem e deixam as escolas por causa desse preconceito. E futuramente, isso vai ter muita repercussão na vida delas. É complicado, entendeu? Então, aqui fica a minha colocação com relação a isso. A minha maior preocupação é a formação dessas crianças. Se essas crianças estão sendo acompanhadas e protegidas e acolhidas nas escolas. Só isso.
Feito, nós temos duas pessoas que levantaram as mãos para poder falar desse mesmo assunto aqui, né? Que está na vez aqui a Paula e depois a Fran. Antes de que vocês possam falar, para me não perder aqui o que eu ia dizer, para aproveitar, né, que as pessoas estão assistindo, só para falar bem rapidinho do mapeamento, gente, porque senão não vai dar tempo de falar, e é muito importante também a fala do mapeamento. Já eu volto aí para Fran e para Paula, tá? A Prefeitura de Maringá está realizando o mapeamento LGBTQIA+, tá? Desde março e vai até agora, dia 31 de maio. Esse mapeamento é justo de todas as falas que nós falamos aqui, está dentro desse mapeamento. Por exemplo, esse mapeamento nós vamos conseguir entender as dificuldades, as necessidades e os enfrentamentos dessa população, dessa comunidade, né, que a gente está falando aqui, que é LGBTQIA+, que vai contemplar todas essas pessoas que fazem parte da comunidade. E nesse processo de mapeamento, para assegurar o anonimato, não vai nome nem dados pessoais das pessoas. Então, a gente está pedindo, por gentileza, que você que está nos assistindo, compartilhe essa ideia, se mobilize, fala do mapeamento. É muito simples, é só acessar o site da Prefeitura de Maringá, lá assim já vai aparecer o banner, né, mapeamento, clica e já participa ali das perguntas. E é com essas perguntas que o município vai promover políticas públicas para todas nós, tá, pessoal? Então, assim, pegue essa empreitada para si e mobiliza, tá? Era isso que eu queria falar do mapeamento. Vamos voltar, então, para Paula, que levantou a mão. Então, olha só, essa questão é muito importante mesmo da escola, porque eu sofri muita discriminação no colégio, eu ficava muito sozinha em relação ao recreio, né, que se dizia. Então, eu ia chorando, na verdade, né, para a escola e voltava chorando, porque o lugar que era para ser acolhedor, um lugar que era para ser um lugar onde eu me sentiria bem, eu me senti muito mal. Então, eu fui prejudicada muito na escola, para passar de ano também, perante a tudo isso. Uma psicóloga teve que me ajudar, senão não teria nem conseguido a passar de ano. Graças a Deus consegui, cheguei até a faculdade. Mas, enfim, então é uma questão que tem que ser muito trabalhada, os professores também, na educação física, por exemplo, eu queria ficar com as meninas e fazer com as meninas mesmo, brincar, e a professora obrigava a eu a ficar com os meninos, então aquilo era um constrangimento muito grande. Então eu acho assim que não existe brincadeira para menino e para menina, existe brincadeiras, não tem gênero. Então que nas escolas os professores possam ter trabalhado isso, né, nessa questão com os alunos também, de podermos ter essa questão, né? Porque muitas mulheres trans e travestis não estudam. Quantas mulheres trans e travestis estão na faculdade e conseguem, né, se formar? Nós, mulheres transgêneras, eu falo, são poucas que conseguem chegar até a faculdade, ter uma formação. E para ter um espaço na sociedade, de ter um emprego bom, enfim, e nós temos esse direito, tem que ser garantido. Então, a escola tem que ser trabalhada muito, tanto os professores, enfim, as mulheres que estão lá na faxina, enfim, todos e todas têm que dar as mãos, né? E acredito isso. E uma vez também a minha mãe foi lá também falar com a professora, porque eu estava sendo discriminada e ninguém fazia nada. Então, foi falado com o menino e tal, mas só que essa questão é muito delicada mesmo na escola. Então, acho que a escola é muito importante ser trabalhado e falado. Nas faculdades também falado sobre gênero e sexualidade. Também tem que dar mais espaço às faculdades, que eu também já fiz bastante palestras já, falando sobre sexualidade e gênero, que as pessoas também confundem muito, para que os futuros profissionais também possam da medicina, enfim, possam estar sabendo lidar com a nós da comunidade LGBT. E é isso, é muito importante a educação para nós também, né? Nesse Brasil, nós, mulheres trans, travestis, temos o direito LGBTs de se formar e de estar na área que nós queremos estar, no espaço que nós quisermos estar, como qualquer pessoa com dignidade e respeito. É isso. Muito obrigado, Paula. Fran.
Só para finalizar, é muito importante mesmo a discussão da escola, né? Primeiro, aquele espantalho moral absurdo de escola sem partido, que já foi julgado inconstitucional em 2020, então essa discussão ela nem deve ser colocada à mesa mais. Claro que é colocada, mas racionalmente não tem absolutamente razão de existir e razão jurídica de ser colocado, ser levado ao debate. Então, quando a gente ouve esses absurdos de escola sem partido, ideologia de gênero, a gente já precisa cercear essa narrativa já desde o princípio. É inconstitucional, ponto. A gente não vai partir para esse debate. As crianças e adolescentes trans têm direito de usar o nome social. Então, se esse nome social e o banheiro, conforme a identidade de gênero, então, se esse direito não for respeitado, a escola precisa ser acionada judicialmente. Ela precisa, porque é um direito, e esse direito ele tem que ser respeitado, pouco importa se a pessoa quer ou não, concorda ou não, não interessa. É direito, ponto final. Direito não depende do que você acredita, do que você acha, ou do que você pensa que é moralmente aceito ou não. Você é obrigado a seguir, a respeitar, senão você vai receber consequências jurídicas. E é nisso que a gente precisa buscar. Então, teve uma violação, a violação ela tem que ser denunciada, porque a gente precisa agir, a gente precisa notificar, a gente precisa denunciar, para que isso não aconteça mais. O trabalho que a Margot realizava é um trabalho excepcional nas escolas. Então, o vereador ele fez aquele princípio de algazarra, não sei, naquela época em que a gente estava discutindo ainda essa possibilidade ou não do Escola Sem Partido. Poxa, vamos fazer o projeto e apresentar. A Secretaria de Educação ela vai negar, o Núcleo de Educação vai negar o projeto, ele vai precisar justificar por quê. Se não tiver pertinência da justificativa, é um crime de exclusão que está amparado pela 7716, entendeu? Então, a gente oficia o Ministério Público e vai em cima. A gente precisa, sim, ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado, tem estratégias para você poder entrar e levar as discussões em determinados espaços. Mas a gente tem esse direito ele tem que ser respeitado e ele tem que ser concretizado. Então, se tiver alguma negativa de acesso, tanto das palestras, quanto negativa de uso de nome social ou negativa de uso de banheiro, isso precisa ser denunciado, porque a gente vai buscar a penalização desses agentes que estão violando os direitos humanos das pessoas LGBTI. Era essa a minha colocação. A gente tem mecanismos, pessoal, vamos usar esses mecanismos. Os direitos existem, a gente precisa acionar. O Ministério Público, a Emília, psicóloga da Defensoria Pública, está nos acompanhando na live. A Defensoria Pública faz um trabalho exemplar. Inclusive, foi a Defensoria Pública que fez o primeiro mutirão que teve de retificação de nome e gênero aqui em Maringá, quando ainda era necessário ter as ações judiciais para alteração de nome. E o Ministério Público, ele faz um trabalho fabuloso em relação às denúncias de LGBTfobia. A gente precisa acionar esses órgãos. A gente tem muito aliado, mas a gente não sabe. A gente pensa que não, mas tem meios em que a gente consegue buscar essa inclusão. Muito obrigado, Fran, pelas palavras, pelas contribuições. Pessoal, nossa live, assim, eu estou encantado. Não sei vocês aí do outro lado, estou encantado, porque a gente não vê o tempo passar, né? A gente propõe uma hora, mas de repente a conversa é tão boa, surge tantas experiências que as horas já se foi, né? Tem uma pergunta aqui, que a gente vai encerrando com ela, que eu vou responder de forma bem precisa, tá? Dessa vez acho que eu vou responder essa aqui, então. Foi mandado para a Eliane. De que forma poderia conversar com jovens que têm a vida, trabalho e família, que querem ir embora para cidades maiores, né? Tentando fugir do preconceito e não enfrentando? O que seria assertivo? Né? Incentivá-los ou enfrentar aqui a luta? Eu vou responder de forma como se fosse eu, né? Usando a minha experiência como um jovem, né? De 32 anos, que tiveram todas essas dificuldades, né? Então, assim, muitos amigos meus, amigas, foram embora para cidades maiores, né? A gente não pode... É muito pessoal essa pergunta, né? Resposta muito pessoal, mas eu vou usar do meu pessoal, vou expor a vocês o meu pessoal.
muitos deles foram embora para estados, fora, cidades, até para outros países, para fugir, né, dessa situação, para não se expor, para não se abrir, né, enfim. E eu resisti, né? Fui criado em berços de pais muito tradicionais, né, religiosos, mas eu sempre defendi também os bons costumes, fui um menino muito, assim, obediente, né, de respeitar pai e mãe, mas dentro de mim alguma coisa gritava mais, né? Eu sabia já o que eu queria, o que eu sentia, a minha atração sexual, né? Então, e muitos convites eu tive para ir às cidades, para ir embora, sabe? Eu muito jovem, e às vezes, igual eu coloquei, eu nunca fui de falar muito da minha vida pessoal, assim, sabe? Fui mais de ouvir todos os problemas, dificuldades das pessoas, tentar ajudar de alguma forma. E eu ali, ó, né, tenho que ser forte, resistindo. Então, qual que é a minha orientação hoje? É mais fácil fugir do problema, né? É mais fácil ir como passarinho. Às vezes tem até assertividade, né? Tem até conquistas, mas eu aconselho ficar, porque eu fiquei, entendeu? Eu lutei, estudei em escola pública, né? Trabalhei, estudei, parei, voltei, me formei em 4 anos no ensino superior, depois da idade já passada um pouco, porque geralmente os jovens 18, 19 já quer se formar, né? Resisti, minha família me acolheu, sabe? Teve muito diálogo, não sofri, sabe? Teve apoio de amigos, tive enfrentamentos, dificuldades, como todas as pessoas têm, mas eu resisti, comecei a procurar pessoas que têm envolvimento em grupos, pesquisas, psicólogos, amigos, né? Ativistas, porque você aprende demais quando você se envolve. É uma experiência maravilhosa. E a luta, e conquistar o espaço, porque os espaços estão aí para ser ocupados. Mas será que você quer ocupar, né? Ou será que é mais fácil fugir, ir embora, esquecer a família, esquecer a criação que você teve? Qual que é mais fácil, né? Então, a minha orientação é resistir, persistir, lutar, que um dia você tenha a conquista, tenha a vitória. Se você não sente bem se abrir, procura as pessoas que possam te acolher, conversar com você, te escutar, né? Eu acho muito importante isso, e eu faço gratuitamente isso, eu não sou psicólogo, mas eu sempre acolhi as pessoas, sempre ouvi as pessoas, sempre tentei ter empatia com as pessoas, que eu acho que é fundamental a gente ter empatia, saber ouvir os mais velhos, os mais experientes, sabe? Mais ouvir do que falar, é o que eu aprendo, a que eu aprendi e passo para vocês, e passo para você que fez a pergunta. É melhor ficar, trabalhar, resistir, entendeu? E conquistar os direitos aí, tá bom? E também, pessoal, com essa minha fala, a gente precisa encerrar essa nossa rodada de conversa, e eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, todos, a Fran, a Margot, o Herbert, a Paula de Oliveira, a Jéssica, faltou alguém? A Karen, que fez a intermediação ali das perguntas. Eliane. A Eliane Maio, né, assim, eu estou muito feliz, estou emocionado, gente, meu Deus, parece assim, que é algo tão novo para mim, né, e ter essa oportunidade, né, de todos os convidados, o espaço que a prefeitura deu para a gente poder fazer esse debate, você que está aí do outro lado, como participante, como ouvinte, que disponibilizou o seu tempo para nos ouvir, para entender, né, como é importante nós debatermos esse assunto e continuar juntos, né, unindo força, apoiando, né, tá aquele derrubado, vai lá, colhe, pega, né, cuida, né, eu acho que é importante isso, não precisa nem estar no poder público ou no privado, isso é muito gratuito ajudar as pessoas. Então, eu agradeço todas as pessoas, todos os participantes, todos os ouvintes, todos os convidados, e a oportunidade que a prefeitura deu para nós falarmos, né? Deu a oportunidade de debate, de dialogarmos. Isso é muito importante para o processo democrático. Gente, boa noite a todos, muito obrigado
Um beijo e palmas, né, gente, por essa discussão, essa rodada de conversa maravilhosa. Fique com... Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite, gente linda. Boa semana. Beijo. Boa Boa noite a todos. semana.